Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente ver o que essa pessoa gostaria em relação à situação de vocês. Então, o que estiver saindo aqui de informação, eu vou estar passando para vocês. De qualquer forma, é uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui ao seu caso ou à sua situação com essa pessoa. Tá? Nós temos duas opções, a primeira é a mandala e a segunda é o coração. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Gratidão. No primeiro grupo, Sol da Mandala, consulente Zoom. Essa pessoa gostaria em relação ao consulente 1. Peraí, vou tirar esse aqui antes. Consulente Zoom. Que essa pessoa gostaria em relação ao consulente 1. Essa pessoa gostaria em relação ao consulente 1. A raiva. Consulente 1. Essa pessoa gostaria em relação ao consulente 1. Consulente 1. Oito de copas. O eremita. O cavaleiro de paus. E o rei de paus. Essa pessoa, ela tem assim, eu ainda não entendi se é da sua parte ou da parte dela, pode ser as duas coisas, tá? Porque como ela tá fazendo uma autoanálise da situação de vocês, e ela tem uma percepção assim, de que ela abandona a situação porque ela é imatura, né? Então ela deveria ter sido mais madura para agir com você. De repente ter se programado melhor, ter pensado melhor em como ia fazer isso. Então me parece que ela teve atitudes um pouco irresponsáveis com você, né? Talvez tenha levado as coisas com muita superficialidade, quando na verdade você esperava mais atitude da parte dela, tá? Eu não sei se ela pode ser as duas coisas. Se ela tem raiva dela mesma,
tá? Por ela ter abandonado algo com tanto sentimento, são 8 copas, né? Então ela, não sei, por leviandade, por infantilidade, ou porque ela estava numa fase que ela queria estar sozinha ou vivendo outras experiências, tá? Ela pode ter abandonado uma situação com você que hoje me parece que ela enxerga mais valor, né? Então, ela identifica nesse eremita que ela está fazendo, ou que ela já fez, né? A gente não sabe, que ela poderia ter agido melhor, que ela poderia ter feito escolhas melhores, podia ter sido mais madura, ter agido com um pouco mais de consciência, um pouco mais de sabedoria nessa situação. Então, ter saído de um cavaleiro e ter agido como um rei, né? Então, talvez você esperasse mais isso dela, né? É uma pessoa, assim, que não é uma pessoa muito paciente, mas é uma pessoa que é admirável, de repente, aos seus olhos, porque é uma pessoa que corre muito atrás das coisas que quer, tem um potencial de manifestação grande. Então, eu acredito que você esperava mais dela, né? Você não esperava um cavaleiro, você não esperava uma pessoa que de repente ou não fosse ficar, ou não fosse agir de uma forma mais responsável com você. Você esperava um rei que ela não apresentou para você. Então, talvez ou ela tivesse a percepção de que ela não atendia às suas expectativas e ela só entende isso agora, tá? Ou ela, de alguma forma, foi muito imatura na hora do afastamento. Ou na cabeça dela, ela gostaria de sentir menos raiva dela mesma. Então, assim, quanto mais ela avalia a situação, mais raiva ela tem dela mesma por ter agido dessa forma ou por ter feito determinadas escolhas, que não é uma pessoa que costuma pensar muito nas consequências do que faz, né? Primeiro ela tem a atitude, depois ela vê o resultado. Então, eu acredito que ela, durante esse eremita, se ela está fazendo isso agora, ou ela fez essa autorreflexão antes, ela ganhou maturidade, né? Onde ela teve um entendimento de que, de repente, ela foi um pouco irresponsável com você. Isso pode ter gerado raiva em você, tá? Então, ela pode estar num processo de autoentendimento em que ela gostaria muito de ter agido melhor com você para que você não ficasse com tanta raiva. O que não anula o fato de que ela sente um pouco de raiva de si mesma justamente por ter sido irresponsável, tá? Inconsequente de alguma forma. Então, talvez ela, na hora que ela estava agindo, né, e para muitas pessoas essas ações têm a ver com abandonar o barco, né? Na hora que ela estava agindo, ela não estava no máximo da clareza dela, ela não estava no máximo da maturidade dela, nem da responsabilidade afetiva dela aqui. E ela sabe que, de uma forma geral, ou dela para ela mesma, ou de você para ela, as atitudes inconsequentes dela geraram um mal-estar muito grande entre vocês. Muito grande. O que era uma coisa assim, eu vejo como uma tolice, como se ela identificasse como uma tolice, porque havia sentimento, então ela podia ter agido melhor. Ou podia ter tomado decisões melhores em relação a essa situação. Mas é como se ela não tivesse clareza disso no momento da ação. E qualquer coisa, de qualquer lado, isso gerou um aborrecimento grande. Então, hoje você pode ter raiva dessa pessoa, você pode estar mantendo distância dela por conta das atitudes dela com você. E isso faz com que ela se sinta mal consigo mesma. Então, ela tem raiva dela mesma pela forma que ela agiu, tá? Então, é uma situação, as atitudes dela, né, geram um estremecimento ruim nessa situação. Poderia ter sido resolvido de outra forma, poderia ter tido mais clareza.
na hora de tomar determinadas atitudes, gera um mal-estar. E é como se esse mal-estar, é exatamente o que eu ia falar, como se esse mal-estar gerasse um bloqueio no caminho de retorno. Então, se ela quiser voltar para você, como é que faz agora? Né? Agora que você está com raiva dela, que você está achando que ela é inconsequente, que ela é irresponsável com você, como é que volta? Né? Então, isso gera o 8 de espadas, isso gera uma sensação de você estar tolhido de ação numa determinada situação. Então, não tem como recuperar isso, não tem perdão, né? Não tem como fazer o caminho de volta para, de repente, uma reconciliação. Por quê? Porque isso gerou muito aborrecimento. E pode ter sido de ambas as partes. Você pode ter se aborrecido e essa pessoa estar aborrecida com ela mesma, por conta das atitudes dela com você. Mas ela me parece que ela só tem entendimento disso agora, o eremita. Quer dizer, ela passou por um processo, né, de entender que ela podia ter agido de forma mais madura, ao invés de simplesmente passar por cima de você como esse cavaleiro faz, né? Mas tudo isso é baseado no fato de que ela é uma pessoa que foge do amor, ela tem medo de amar, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de dar errado, ou ela é apavorada com isso, tá? Ou ela teve experiências traumáticas na vida dela, vida afetiva, ou na vida dos pais, alguma coisa traumatizou afetivamente essa pessoa e que ela tem uma tendência que toda vez que ela vê um amor grande, ela dá as costas. Mas me parece que demora para ela ter esse entendimento. Quer dizer, ela precisa de um tempo, ela precisa entender coisas. Talvez você tenha dito coisas para ela, né, que cutucaram a ferida de alguma forma. E aí ela começa a ter um entendimento de que ela é difícil. Inclusive, esses traumas e essas dificuldades afetivas meio que impediram ela durante muito tempo de amadurecer a forma dela de se relacionar. Então, ela às vezes até já tem uma idade avançada, né? Então, às vezes já não é uma pessoa muito nova, mas com atitudes tolas, afetivamente falando. Então, você esperava mais dela, você esperava mais maturidade, mais sabedoria, que ela não te ofereceu. Me parece que agora, depois desse eremita, ela está ganhando isso, tá? Então, ela gostaria que você soubesse que ela está passando por um processo de cura, ela está passando por um processo de amadurecimento que, de alguma forma, tem a ver com a situação de vocês. Ou a situação de vocês foi estopim para isso, tá? Ou, de repente, foi você que abandonou essa situação. Isso gerou nessa pessoa muita tristeza, muito mal-estar né, foi a gota d'água para ela, de repente, procurar uma ajuda ou ela fazer uma análise mais profunda da pessoa que ela é ou daquilo que ela oferece para o outro, tá? A realidade é que me parece que essa pessoa vive a vida afetiva dela com essa raiva interna, por algum motivo. Ou o casamento dos pais era ruim, ou ela foi abandonada muitas vezes, ou ela foi traída. Então é como se ela trouxesse essa mágoa, esse estremecimento para dentro das relações dela. O mais importante disso tudo é que a situação de você está gerando nessa pessoa uma cura, que não está sendo fácil, porque ela sempre teve medo de se entregar. E por conta disso, passou bastante tempo sendo imatura nas relações dela, agindo de forma imatura. Para algumas pessoas é até uma pessoa que já tem uma certa idade e você não esperava receber as atitudes que você recebeu. O 4 de paus. Então, aqui de alguma forma, né, para algumas pessoas, essa pessoa teve um casamento que não deu certo, ou o casamento de alguém importante para ela que não deu certo e traumatizou ela. Agora ela está entendendo isso, agora ela está entendendo o que é ser feliz do lado de alguém, né? Que quando você está do lado de alguém, você tem que se comprometer.
Você tem que estruturar as coisas com essa pessoa. Então não adianta você ficar indo e voltando da vida da pessoa, achando que a pessoa vai aturar esse tipo de coisa, né? Então, para alguns casos, essa pessoa abandonou a situação, porque ela é muito sequelada. E para outros casos, ela é tão sequelada que ela fez você abandonar. Então, assim, você desistir dela, mergulhou ela num eremita. Independente do que tenha acontecido aqui, esse eremita está processando muita raiva interna que essa pessoa tem na vida afetiva, e ela leva isso para a vida afetiva dela, perdendo grandes oportunidades, tá? E amadurecendo no final desse processo, ou durante esse processo. Então, ela gostaria que você soubesse que a situação de vocês tem ou teve, né? Uma importância ímpar na cura afetiva dessa pessoa e no amadurecimento dela, né? Em digerir toda essa dificuldade afetiva que ela tem, né? Talvez você tenha mostrado para ela que você enxergava mais nela, mais potencial nela do que ela mesma enxergava em si, tá? Isso é muito importante. Talvez se foi você que, né, para o grupo, que foi você que abandonou a situação, mesmo gostando dessa pessoa, porque você não aguentava mais essa pessoa, isso foi muito importante para que ela reavaliasse todo o afetivo dela, ela reavaliasse toda a pessoa que ela é, né, a forma dela de se entregar. Então, assim, ela jogava fora, ela passava por cima, né, das possibilidades de um As de Copas. Ela pode ter feito isso com muitas outras oportunidades. A gente está falando de você, né? Então, até quando ela via uma possibilidade de um grande amor, de iniciar um grande amor estruturado com alguém, ela passava por cima. Ou ela fugia disso, né? Ela com você, ela identificou um potencial de viver um grande amor. Um As de Copas, tá? Das duas, uma, ou ela fugiu disso, que ela tinha pavor de amar, ou ela infernizou tanto a situação de vocês que você fugiu disso. Inclusive com raiva e traumatizado com relação à sua vida afetiva, porque essa pessoa pode ter deixado marcas muito profundas em você, mas você também deixou marcas nessa pessoa. A tua presença e aquilo que você ofereceu, a grande possibilidade de amor que ela pode ter desperdiçado aqui com você, gerou um eremita muito importante para o amadurecimento, crescimento e cura dessa pessoa, tá? A situação de vocês não se encontraram à toa, tá? E você também, você enxergava muito sentimento por parte dessa pessoa, ela tinha muito sentimento, ela só não sabia se comportar, né? Ela só não sabia como agir com você de uma forma melhor. Ela não tinha essa clareza, porque ela tinha dentro dela muita sequela, muita dificuldade afetiva. Tomara que ela cure toda essa raiva, né? A pior coisa que tem é você se relacionar com uma pessoa desse tipo. Olha aqui, ó, o Cavaleiro de Espadas, minha Nossa Senhora. Muita raiva. Essa pessoa, inclusive, para muitos casos, ela agiu intencionalmente com você. Muitas vezes quando ela quis te machucar, quando ela quis cutucar você de alguma forma, né? Gerar uma reação em você intencional. Então, pequenas coisas, ficar curtindo foto de gente que você não queria que ela curtisse. Ficar indo a lugares que você não gostava que ela fosse, né? Ou falar coisas para você que você não merecia ouvir. Então, para muitas pessoas, essa pessoa, ela pegou todas as sequelas dela e jogou em cima de você, a ponto de você ir embora, você não aguentar, mesmo você gostando dela. E para outros casos, essa pessoa foi embora de uma forma muito dura, muito egoísta, jogando fora o quê? Um As de Copas com 4 de pau, jogando fora um grande potencial de ser feliz,
de ter uma relação estruturada com alguém, né? Com bastante felicidade, com bastante realização ao lado de alguém. Mas me parece que ela não tinha clareza disso. Neste momento. Ela não tinha maturidade, não tinha clareza. Era uma pessoa dura, uma pessoa sequelada, uma pessoa cheia de raiva. Tá? Inclusive, durante esse eremita dela, ela também está processando a raiva anterior dela e a raiva que ela sente dela mesma por ter jogado fora essa grande oportunidade. Essa pessoa está tentando se curar. Então, o principal aqui que ela gostaria era que você soubesse, tá? Que você chutou muito alto, você teve muita expectativa em relação a ela e ela ainda era uma pessoa com medo, ela ainda era uma pessoa amargurada, uma pessoa difícil, mas que de alguma forma a situação de vocês tem uma importância ímpar para ela, porque leva ela a um processo de cura, a um processo de autoentendimento, a um processo de entender que ela desperdiça oportunidades de valor na vida dela e que no final isso gera nela um amadurecimento, que não muda ela totalmente da pessoa que ela continua sendo aquela pessoa que manifesta as coisas que ela quer, mas ela amadureceu. Isso está ajudando ela a se livrar muito da raiva interna que ela tem, de coisas passadas. Inclusive, neste momento, ela está tentando se livrar da raiva que ela tem dela mesma, por ter desperdiçado uma grande oportunidade aqui, por medo, muito medo de ser abandonada, muito medo de dar errado, né? Medo de agir e não ser a melhor ação. Então, assim, ela se mostrava, quando você conheceu essa pessoa, ela mostrava para você ser uma pessoa de muita confiança, autoconfiante, segura. Só que ela não era assim, não. Ela mostrava isso, mas ela era isso aqui. Tá? Então, assim, você chutou muito alto, você enxergou nela. Teve muita expectativa, você enxergou mais nela do que ela enxergava nela mesma. Então, a gente acredita que depois desse eremita, ela sai melhorada. Ela sai uma pessoa melhorada. Então, a situação de vocês, a relação de vocês, gera nessa pessoa um crescimento, gera nessa pessoa uma cura e um aprendizado, né? Eu só não sei, assim, a que custo para você, né? Então, é isso que você tem que raciocinar. Então, se essa situação tem grande importância para o crescimento dessa pessoa, alguma coisa você também tem que ter aprendido dessa situação. E muito provavelmente não é ficar com raiva. Não é. Alguma coisa tem que ser processada na sua cura também, da sua parte. Então, vale uma análise crítica por parte do consulente 1 a respeito dessa situação, que provavelmente foi muito difícil, tá? Para as duas pessoas. Então, o que você precisa tirar de aprendizado e cura dessa situação aqui? Que a lição que você deixou para essa pessoa, ela já está aprendendo, tá? Então, o que sobra para você, tá? É muito importante fazer essa análise aqui, tá bom? Vamos para o 2. Grupo 2, orgonite de coração, azul. Consulente 2, essa pessoa gostaria aqui. Essa pessoa gostaria em relação à situação ou em relação ao consulente 2. Só gostaria. Mágica, magia. Consulente 2, essa pessoa gostaria em relação ao consulente 2, eu gostaria em relação à situação com o consulente 2.
A roda da fortuna. Essa pessoa gostaria de mudar o panorama das coisas. Um passe de mágica. Ela gostaria de ter a possibilidade de mudar tudo, né? Fazer assim e mudar. Ou voltar no tempo, né? Ou fazer alguma coisa mágica que ela pudesse voltar no tempo, que ela pudesse mudar uma atitude, mudar algo que foi falado. O julgamento. Ou voltar para a sua vida. Ela está numa posição em que ela está assim, julgando muito o que aconteceu, julgando o que foi falado, o que foi feito. E pensando que podia ter sido feito diferente. Ou que, para alguns casos, ela quer fazer diferente. Ela quer voltar para fazer diferente, fazer mudanças. Dois de paus. Não sabe como fazer isso. Tá perdida. Ainda não sabe qual caminho seguir. Está parada e na dúvida. Então, por mais que ela queira dar movimento à situação, ela ainda está parada. Sem saber o que fazer. Os enamorados. Gente, 3 arcanos maiores. Então, uma leitura... É bom que você tenha um entendimento que essa pessoa talvez ela não entenda muito bem da espiritualidade, né? Então, assim, a coisa do destino, a mágica, a beleza, o espiritual, né? Essa pessoa, ela acredita de alguma forma que vocês não cruzaram o caminho do outro à toa, tá? Então, a situação de vocês tem uma grande importância para o caminho dessa pessoa e muito provavelmente tem uma grande importância para o seu caminho também. Então, o seu aprendizado aqui deve ser muito importante. Falo a mesma coisa que falei para o pessoal do 1. Você precisa fazer uma grande análise a respeito dessa situação. Alguma coisa importante você tinha que aprender aqui, tá? Para algumas pessoas, aprender a soltar, lamentavelmente, né? Aprender que a gente não tem tudo aquilo que a gente acha que deve ficar na nossa vida. Lamentavelmente, algumas vezes a gente precisa soltar situações aqui, tá? Para você. Então, essa pessoa gostaria, para muitas pessoas aqui, ela gostaria de ter uma outra chance, tá? Ela pensa assim, eu gostaria de ter o poder, né? Poder mágico de repente mudar as coisas, fazer uma mudança importante, mudar a cabeça do consulente 2. Eu não sei como fazer isso, mas nós temos uma conexão forte, né? A mágica no pensamento dela é isso, né? Essa coisa da conexão que ela não consegue soltar. Eu não sei se essa pessoa tentou se livrar de você, se desvincular de você de alguma forma aqui, mas não está desvinculado ainda. Ela ainda pensa, ela ainda gosta. Ela ainda sente conexão, tá? De alguma forma, ela pode ter tido atitudes com você de indecisão, de dificuldade de ação com você. Ela julga isso como errado, ela julga isso como um fator que atrapalhou a situação de vocês de alguma forma, atrapalhou mudanças, atrapalhou o movimento e o ritmo das coisas. Também é uma carta que fala de conexão espiritual. Essa pessoa ela tem uma sensação de que vocês são muito conectados. Eu não sei há quanto tempo que isso acontece, ou quanto tempo que isso aconteceu, tá? Mas ela tem uma sensação assim, de que ela não esqueceu, ela não superou, ela não passou por cima. Talvez ela ainda compare a situação de vocês com a situação com outras pessoas ou com novidades. Não é para todo mundo, mas para alguns casos ela gostaria sim de ser ajudada num passe de mágica a voltar para a sua vida, para que ela tivesse a possibilidade de fazer diferente. Então, fazer mudanças importantes nesse amor, fazer mudanças importantes. E a carta dos enamorados fala de dúvida na questão da escolha, a pessoa ter que fazer uma escolha importante em prol desse amor, né? Então, mudar aquilo que ela decidiu,
né? Decidir diferente, voltar atrás num passe de mágica para de repente tomar uma outra decisão ou tomar uma outra ação naquela situação de vocês. Voltar atrás naquilo que foi decidido, naquilo que foi falado. Ou se ela tivesse uma outra oportunidade, né? Quer dizer, se o destino permitisse ela ter uma outra oportunidade com você, fazer diferente, fazer mudado, tomar novas decisões. Ela só não sabe como botar isso em prática. Então aqui eu não sei se é uma questão de arrependimento, mas assim, essa pessoa, ela gostaria que você soubesse que ela gostaria de ter decidido de outra forma ou agido de outra forma, tá? Tomado outras decisões, outras. Porque me parece a carta do Papa, que ela tomou decisões baseadas nos preconceitos dela, nas crenças limitantes dela. Ela gostaria de ser uma pessoa diferente, porque eu acho que as decisões dela são muito baseadas, ou foram, né? Muito baseadas na pessoa que ela é, então na estrutura familiar, na vida social que ela leva, né? Nos preconceitos que ela tem, no olhar da sociedade, né? Ou na religião que ela segue, por exemplo. Ela tem padrões de pensamento e de atitude que são bastante rigorosos dentro da cabeça dela. Então, assim, para ela tomar uma decisão diferente, ela teria que ser uma pessoa diferente, né? Ela teria que ir, sei lá, acontecer num passe de mágica, ela realizar uma mudança importante nela mesma. Isso é uma coisa difícil, né? Para quem tem essa energia do Papa, a pessoa segue muito, as atitudes dela são muito seguidas por aquilo que ela foi ensinada, né, durante a vida dela, do que ela aprendeu, do que a família segue. Então, na hora que ela tem que tomar uma decisão importante a respeito de vocês, ela não sabe exatamente o que fazer. Me parece aqui que pode ter um pouco de arrependimento naquilo que foi decidido. Então, ela gostaria muito de poder voltar atrás naquilo que ela decidiu, ou naquilo que ela falou, para ela agir de outra forma, ou para fazer uma outra escolha. Mas isso para ela é muito difícil, porque ela tem, né, teria que vir uma fada madrinha, né, para mudar a pessoa que ela é, mudar o pensamento dela. Ela enxerga dessa forma, né? É uma pessoa muito julgadora das próprias atitudes, muito julgadora das atitudes dos outros, tá? Não vive com leveza. Não é uma pessoa que vive com leveza. Não é uma metamorfose ambulante. Então ela não muda a opinião dela com facilidade. Não vê as coisas com muita flexibilidade. Por conta disso, ela é uma pessoa de difícil ação. Principalmente se houve a necessidade de você colocar essa pessoa contra a parede para ela tomar uma atitude ou tomar uma decisão importante em relação à situação de vocês, a decisão dela foi manter aquilo que ela tinha. Porque ela tem muito medo de ser julgada pelo outro. Muito medo. Então, se vocês chegaram num ponto, tá, em que você teve que encostá-la contra a parede para ela decidiu contra vocês. Mas ela não tem certeza se foi a decisão certa. Ela gostaria de poder... Então, assim, a decisão dela, gostaria que você soubesse que a decisão dela foi baseada na pessoa que ela é, naquilo que ela aprendeu, tá? Não tem a ver com o que ela sentia por você. O que ela sente por você é muito grande. Não está superado, não está esquecido. Mas as decisões dela não são baseadas nos sentimentos dela, e sim nos rigores de pensamento daquilo que ela segue. Então, para ela decidir diferente, ela teria que ser uma pessoa diferente.
Então, para ela oferecer mais 6 de ouros, para ela se dedicar mais, né? Perdão, viver algo de mais valor, ela teria que fazer mudanças importantes e profundas nela mesma. Na cabeça dela, eu sinto uma coisa meio ilusória, uma coisa meio de, ai, num passe de mágica eu pudesse fazer mudanças profundas e importantes, coisa que eu não consigo fazer na realidade, mas na minha imaginação, né, eu consigo fazer isso. Então, na minha imaginação, se eu tivesse uma nova oportunidade com o Consulente 2, eu faria diferente. Eu valorizaria mais, eu me entregaria mais. Talvez a minha decisão fosse diferente, a minha escolha fosse diferente. Mas parece que fica muito uma coisa no mundo da imaginação, né? Ai, se eu pudesse voltar no tempo. Ai, se Deus me ajudasse. Uma coisa meio assim, sabe? Não é uma coisa concreta. Uma coisa que fica meio no devaneio. É uma pessoa que mostra para as outras pessoas que ela está super equilibrada, quando na verdade ela gostaria de ter mudanças profundas dentro dela, que ela sozinha não consegue fazer. Precisaria de mágica para que isso acontecesse. Então, se você desse uma nova oportunidade a ela, na cabeça dela, ela entregaria mais. Ela valorizaria mais. Essa pessoa é bastante obcecada com isso, a carta do diabo. Essa pessoa não é feliz, gente. Ela não é feliz, não. Perdão. Essa pessoa não é feliz, inclusive minha garganta tá fechando. Essa pessoa não fala tudo que ela sente, ela não fala tudo que ela passa, ela não fala tudo que ela processa dentro dela. Ela tem um complexo de inferioridade brutal aqui. E ela, assim, ela tem muita vontade de ter uma outra oportunidade. E ela se julga de forma obsessiva na decisão que ela tomou em relação a você, nas atitudes que ela teve com você. Eu não sei o que houve aqui. Mas me passa muita coisa do ultimato. Agora você tem que saber o que você quer, o que você quer. E ela decidiu, ela não tá feliz com a decisão que ela tomou. Não tá. Ela queria poder magicamente voltar e tomar uma outra decisão, ou magicamente você permitir que ela te desse que você tivesse uma outra oportunidade para ela fazer diferente. E ela pensa nisso obsessivamente, a carta do diabo. Pensa muito. E ela pensa, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue saber o que ela tem que fazer. Essa pessoa é muito infeliz, tá? Com a decisão que ela tomou. Muito. Não, ela não passa isso para as outras pessoas, ela esconde. Mas ela por dentro, tá? Essa pessoa de repente pensa muito nessa situação com ciúme, né? Ah, o que o Consulente 2 está fazendo agora? Né? Será que não me quer mais? Será que, sabe? Ela fica com esse processamento meio que doentio. Em cima da decisão que foi tomada. Só que ela não tem que esperar um passe de mágica para agir, ela que tem que agir, ela que tem que, né, tomar uma ação. Quanto mais ela pensa e menos ação ela toma, mais neurótica ela fica, a carta do diabo, que essa pessoa é muito neurótica. E sente sua falta, 3 de espadas, termina com uma carta muito triste. Ela gostaria de mudar o sofrimento. Mas é uma pessoa que, inclusive, eu não sei se, né, que tipo de religião que ela segue, aquela coisa da religião punitiva, ela acha, assim, que o caminho é sofrer, o caminho do sofrimento cura. Tá no destino, né, aquela coisa, ai, sofrer e não admitir, ou viver uma vida sofrida. Então, gostar de você ainda faz ela sofrer.
Se sentir conectada com você faz ela sofrer. A sensação que ela tem, o julgamento que ela faz da decisão que ela tomou em relação a você aqui, que eu não sei o que foi, a sensação que ela tem de que ela gostaria de voltar no tempo para tomar uma outra decisão, faz ela sofrer. Se vocês estão afastados, ela sofre. Então é uma pessoa que mostra equilíbrio, mostra certeza de atitudes, certeza de decisão, mostra uma moralidade grande para os outros, mas por dentro ela sofre com isso. Ela gostaria de ser diferente, mas ela não é. Gente, que coisa triste, meu Deus do céu. Ela gostaria que você soubesse que ela é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa que em relação a você, ela sente que pode ter perdido um grande amor, ela não se desvinculou de você. Se ela tivesse uma outra oportunidade, ela faria diferente. Ela pensa nisso de forma obsessiva, então é uma infelicidade constante que ela não mostra para ninguém. É isso. E não, ela não te esqueceu, tá? Isso não acabou para ela. Ela pode ter tomado decisões de corte em relação a você, que você queria mais dela, que ela não podia oferecer, e ela achou que ela ia te esquecer, que ela ia superar, mas não tem nada superado aqui. Quanto mais ela sente que não está superado, mais ela sofre. E ela não consegue ver formas de mudar o panorama disso. Ela fica nos devaneios. Ai, né? Se eu tivesse uma varinha para voltar no tempo, se Deus me permitisse voltar no tempo, ou se o consulente 2 me permitisse falar alguma coisa, eu entrar em contato e eu pudesse tomar uma nova decisão. Então, essa pessoa gostaria que você soubesse que ela pensa na situação de vocês e no sentimento de vocês com muita frequência. Que isso é uma coisa até que machuca, que beira a obsessão de tanto que ela pensa, se ela fez o certo, se ela tomou a decisão certa, porque ela não se sente feliz com a decisão que ela tomou. Mas ela é uma pessoa tolhida por aquilo que ela acredita, ela segue aquilo que ela aprendeu, ela tem medo do julgamento das outras pessoas, então para ela é difícil mudar. Tá bom? Então essas foram as leituras de hoje, espero ter colaborado com vocês de alguma forma, um grande beijo e até a próxima.